Olá, estamos no ar com mais um programa Entre Ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses. E também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. O programa de hoje vai falar sobre o papel dos juizados especiais, ou de pequenas causas, como normalmente são conhecidos, e quais as vantagens em relação à justiça comum. E ainda hoje, no quadro musical, o saxofonista Carlos Magno. E tem muito mais no Entre Ideias de hoje, que está só começando. Não saia daí! E agora a gente vai falar sobre o papel e a importância dos juizados especiais em nosso estado. Sobre o assunto eu converso agora com a coordenadora dos juizados especiais cíveis e criminais do Fórum de Fortaleza, Clóvis Bevilacqua, juíza Josiana Cavalcante Serpa. Com o advogado Marcos Viana, ele atua há 22 anos na advocacia contenciosa e é especialista em direito empresarial. E com Helder Assunção, supervisor do Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua. No quadro musical está com a gente o saxofonista Carlos Magno, que dá um show com seu sax. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Qual a diferença entre a justiça comum e o juizado especial? Os juizados especiais, ele compõe todo um sistema. Ele foi criado pela Constituição Federal de 1988, mas somente foi instituído no Brasil através da Lei 9.099 do ano de 1995. E nesse mesmo ano de 95, o Estado do Ceará também integralizou a criação a instituição dos juizados especiais, tanto na capital quanto no interior. Atualmente, nós contamos na capital com 24 juizados instalados e no interior com 17. Aqui na capital, os juizados eles atuam de forma capilarizada em todo o município, ou seja, atendem a algumas circunscrições, divisões de bairros, como se fosse um critério regional. A diferença entre os dois, na verdade, a gente pode dizer, para tornar uma coisa mais fácil de se entender, é que todas as matérias que nós podemos ajuizar nos juizados especiais, nós podemos ajuizar também na justiça comum, que são as varas cíveis, que atuam no Fórum Clóvis Bevilacqua. E com relação, o contrário já não pode ser dito. Nem toda ação que se ajuiza na justiça comum pode ser ajuizada nos juizados especiais. Por quê? Porque tem uma restrição com algumas matérias, certo? Então, a gente pode trabalhar lá com matérias que o valor da alçada vá até 40 salários mínimos, questões de natureza possessórias. Aí, nas questões possessórias, o valor também tem que ficar agregado a 40 salários mínimos. Nós também temos a matéria de despejo para uso próprio e também situações do rito sumário, que são algumas ações elencadas no nosso Código Processual Civil, como, por exemplo, muito comum nas demandas de cobranças de condomínio. Os condomínios podem ajuizar demandas nos juizados especiais, cobrando taxas condominiais, normais ou extras, por exemplo. É uma demanda que nós temos muito corriqueiramente no sistema dos juizados. Doutora Josiana, o número de juizados especiais está atendendo a demanda aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, principalmente? Depende do ângulo que a gente possa analisar. Nós temos um número 24, nós podemos acreditar que é um número razoável, 24 unidades. Só que o que é que acontece? Nós temos uma demanda muito grande. Tanto uma demanda que nós já possuímos de processo, porque desde 95 que nós estamos em andamento, então todo ano a gente tem processos novos. Atualmente, se nós verificarmos o último relatório da Corregedoria Estadual, que foi divulgado no mês de março, nós finalizamos o mês de março com 45 mil ações cíveis só nos juizados da capital. E desses 45 mil, nós temos uma média mensal de 2.800 processos novos a cada mês.
Então, Não é realmente, brincadeira, né? é uma demanda muito muito grande. grande, Isso né? no aspecto cível, porque quando a gente fala assim, existem 24 juizados, mas existem 24 juizados que contemplam duas matérias, por isso ele é um sistema como um todo. Ele não contempla só a matéria cível, ele contempla também a matéria criminal. Então, nós não temos só ações cíveis, mas também matérias criminais. Com relação ao número de criminais no mês de março, também nesse relatório gerencial da estatística da Corregedoria Cearense, nós tivemos 2.000 ações criminais só na capital. E nós temos também os termos circunstanciados de ocorrência, que não são computados nessa numeração, que nós estamos também no mês de março com em torno de 5.100, 5.080, 5.100 processos, só de procedimentos do juizado criminal, que são conhecidos por termos circunstanciados de ocorrência. Então, nós temos num todo de 52.000 processos no mês de março, quer dizer, distribuído em 24 unidades. Então, é um número muito grande. Se você dividir uma média, vai dar mais de 2.000 feitos por cada juiz. Se nós tivermos os 24 juízes completos naquele momento, durante aquele período. Que tipo de causas podem ser levadas ao juizado? Existe, como a doutora disse, existe uma gama de ações. Ações de cobrança, ações de execução, ações possessórias que envolvem imóveis. Existe uma série de ações. Normalmente, a legislação, até por limitação da própria legislação, essas ações são propostas por pessoas físicas e admite-se pessoas jurídicas que são reconhecidas como microempresas, certo? Então, você pode imaginar que você tem um volume grande de ações com valores normalmente atribuídos como baixos, certo? Que teve justamente a criação da lei esse objetivo, desafogar o judiciário, vamos assim, a justiça comum, permitindo que essas ações fossem muito mais céleres, até pelos valores envolvidos, pela gravidade e complexidade da causa, né? Uma das condições legais é justamente isso, que sejam causas que não tenham uma grande complexidade, que não envolvam perícias, que não envolvam discussões que tornem o processo mais lento, que normalmente ficaria reservado para a justiça comum, né? Esse é o objetivo. Ou seja, em 20 anos, o que a gente imagina como objetivo, como principal ponto da lei, que era justamente desafogar, fez com que desafogar o judiciário comum, fez com que o judiciário da justiça, dos juizados especiais, hoje se torna o processo até muito mais demorado do que o processo na justiça comum, ou tão demorado quanto. Porque inclusive, com todas essas causas indo para a justiça comum, quer dizer, causas assim simples de se resolver, né? Sim. Então, o juizado de pequenas causas, essa finalidade dele é justamente isto, né? Isso. É isso mesmo, doutor? É desafogar e primar pela conciliação, né? Porque como a própria Constituição, quando fez a criação dele, colocou o novo Instituto de Transação. E essa transação ela é utilizada tanto para o juizado civil, que é através do acordo, que é da conciliação, e se chegar a um acordo e se homologa essa transação, como também no juizado criminal, há também o Instituto da Transação Penal. Quer dizer, foi um instituto novo, criado e colocado em prática através da 9.099. E uma coisa muito interessante com relação aos juizados, pegando aqui o gancho do doutor Marcos, é que o que é que pode ser feito com relação ao peticionamento inicial. Nós temos todo um diferencial, por isso que o nome, a nomenclatura veio bem a calhar. Juizado especial. Por que é um juizado especial? Porque ele é diferenciado. Ele é diferenciado em vários setores, até mesmo quando você inicia. Por quê? Porque você pode postular em causa própria sem a necessidade do profissional habilitado, Exatamente. sem ter o seu advogado. Porque para se ajuizar uma demanda na justiça, você precisa ter o profissional habilitado, que é para isso que existe o advogado. Quer dizer que qualquer cidadão pode entrar com uma ação junto ao juizado especial sem a presença do advogado? Sem a presença de um advogado, desde que a demanda seja um valor de alçada até 20 salários mínimos. Elda Assunção, dá um exemplo aí do juizado de pequenas causas, as causas que... Não, o juizado de pequenas causas, tá, como a própria doutora já falou inicialmente, a questão da cobra de condomínio, cobrança de dívidas de condomínio, tá, aquelas questões de conflitos de vizinhança, que a gente tem até como uma clareza, até a própria incidência dos métodos alternativos de resolução de conflitos, como a conciliação nos juizados, que a gente tem conseguido resolver de forma significativa esses pequenos conflitos
com a realização de uma sessão de conciliação inicial. Lá, por meio do conciliador, tem-se a facilitação da conversa entre as partes e elas, por conta própria e com a interferência do conciliador de forma mínima, eles chegam à solução do conflito de forma rápida, eficaz, célere, garantindo que a gente tenha até a chamado verdadeiro acesso à justiça. Porque ali a gente está dando às partes o verdadeiro e adequado tratamento ao conflito. E toda essa composição, ela, como a doutora já comentou, vai ser homologada e vai ter uma força de sentença como se tivesse sido julgado por um juiz. E qual o papel do Centro de Soluções de Conflito e Cidadania do Fórum? O Centro Judiciário, ele já faz parte de toda uma readequação do Poder Judiciário, trazendo para a realidade atual a utilização dos métodos alternativos de solução de conflito. Na realidade, o Poder Judiciário ele já utiliza a conciliação desde o ano de 2007, com a implantação da Central de Conciliação de primeiro grau e de segundo grau. Lá a gente realiza as audiências de conciliação e mediação. O juiz ele pode realizar a audiência de conciliação na própria secretaria ou encaminhar ao Centro Judiciário para que lá seja realizada a sessão de conciliação. E quais as atribuições e a importância do mediador e o conciliador? Hoje a gente tem uma figura que ela tem uma importância gigantesca, até com a atual conjuntura do novo Código de Processo Civil, com as modificações que a gente vai ter a partir de... começaram na realidade a partir desse ano, mas com a entrada em vigência do Código em 2015, a gente vai ter uma figura de extrema importância. Todas as ações elas vão ter necessariamente que passar por uma sessão de conciliação ou mediação, salvo quando colocada na inicial o desejo da não realização de uma sessão de conciliação. Continuando com você, doutor Helder Assunção, e a diferença entre mediador e conciliador? O conciliador ele é um facilitador da conversa entre as partes, como mediador. A grande diferença entre um e outro está no quanto ele interfere no próprio conflito. O conciliador ele tem como fim básico a realização de uma composição, já o mediador não. O grande objetivo dele não é a realização de um acordo, mas é tratar o conflito de forma adequada. Quando a gente estuda as técnicas, a gente vê de forma clara a diferença. O mediador ele não vê só o conflito que está no processo. Lá a gente às vezes tem no processo duas partes que estão brigando única e exclusivamente por um bem. Mas na realidade esse conflito ele é uma demanda bem maior. O mediador ele vai tratar este conflito, ensinando as partes a lidarem de forma adequada com toda a base do conflito até chegar no epicentro. Lá ele não trata só o processo, ele trata as partes. Ele ensina as partes a conviverem de forma harmônica e por si próprias aprenderem a tratar e solucionar os conflitos. Só complementando aqui o Helder falou, o mediador e o conciliador, eles na verdade eles têm um objetivo final mesmo, que é a obtenção da pacificação social. É fazer com que aquelas partes cheguem à resolução do conflito deles de forma alternativa. Mas o conciliador, ele participa ativamente de toda a proposta, a construção entre as partes, o que é que pode ser feito, o que é que pode ser resolvido, ele opina, ele ajuda na conversa. O mediador, ele já tem uma postura um pouco mais diferenciada. Ele não vai construir o acordo entre as partes, ele vai fazer com que as partes construam o seu próprio acordo, ele vai facilitar a conversa, ele vai ser o mediador do diálogo, porque muitas vezes nós recebemos pessoas que sequer se falam, sequer sabem conversar e que às vezes o problema delas era apenas conversar. E o conflito vai conseguir ser resolvido. Então, é o que ele estava falando aqui, o conflito real e o conflito aparente. Às vezes você chega na justiça com um conflito aparente, aquela briga de vizinho ali. Mas quando você começa a fazer a investigação, mediando, você vai perceber que era muito além daquilo ali. Isso. Às vezes foi um relacionamento mal resolvido, foi um relacionamento familiar que tem ali por trás. E, na verdade, tem aquele processo, o conflito aparente no processo, mas o conflito real não é aquilo que está posto. Então, o mediador ele tem toda essa condição de trabalhar com isso. E a gente pode desenvolver também a mediação para o processo criminal,
que a gente vê muito isso no juizado criminal. Já tem alguns promotores atuando nessa área aqui no Ceará de mediação criminal. Vou até aproveitar esse gancho, levando-se em conta que a principal, um dos maiores volumes de causas envolve a famosa relação de consumo, ou seja, envolve o consumidor com uma empresa, o papel do mediador e do conciliador se torna essencial até mesmo para esclarecer as partes, principalmente essa parte, o consumidor, que normalmente pode até se valer da ação sem a assessoria, sem o acompanhamento de um advogado, para justamente aproximar, para poder mostrar qual é esse direito, se esse direito efetivamente existe ou não. E note que esse papel, ele evita, na medida que o acordo chega, se efetiva, evita justamente o trâmite de um processo que vai levar anos. Ou seja, o papel do conciliador, do mediador, certo, é de suma importância para a relação processual nos juizados especiais. No julgamento tem que ter a juíza, tem que ter o mediador, tem que ter o conciliador, o advogado, não é isso? O advogado? Ou não, no juizado especial existe, comum, né? Na justiça comum, no juizado especial, você pode, quando você entrar com uma ação, você pode ficar sem a assessoria, sem o acompanhamento do advogado, até causas no limite de 20 salários mínimos, certo? Então você não teria, inclusive, essa despesa, né? Que normalmente o advogado, para acompanhar, vai estar cobrando. Então o consumidor, o autor de uma ação, poderia se valer justamente dessa condição, dessa prerrogativa legal e também evitar essa despesa. Mas aí fica a critério dele. Sim. Leva ou não leva o advogado? Sim. 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 E agora eu converso com Carlos Magno. O Carlos, é um prazerzão enorme tê-lo aqui no Entre Ideias. Obrigado, Olavo. O prazer é todo meu. Obrigado pelo espaço. Carlos, eu sei que você tanto toca aqui no Brasil como no exterior. Como é que está a sua carreira nacional e internacional? Não é isso? Querido, em 2010 foi a última vez que eu fui à Espanha. Desde 2003, todo ano eu ia tocar na Espanha, um contrato que eu tinha com um hotel e um cassino. E de lá para cá eu fiquei fazendo alguns eventos particulares, não fiz mais à noite de Fortaleza, vamos dizer assim, mais eventos particulares, e também viajei a alguns eventos em outros estados. Mas 2012, 2013, eu voltei de novo, porque teve uma crise ali naquele momentinho, deu uma melhorada. Foi. E o hotel me chamou de novo, eu dei uma passeada lá de novo. Sempre no verão europeu, entre julho, agosto e setembro eu estou voltando. E fiquei... Você sabe que quando a gente não é visto, não é lembrado, não tem aquele ditado, né? Então, fiquei um pouco assim apagado no mercado, vamos dizer assim, né? De eventos e tal, mas retornando de novo devagarzinho, a gente está fazendo aqui e acolá, aparece e tal. Mas na noite de Fortaleza em si eu não estava mais, né? Em restaurante ou bares, coisas do tipo. E estou agora começando, né? Vim aqui até para divulgar esse trabalho. Estou lançando agora em parceria com o Genil Camelo, né? Proprietário da Parque Recreio. A gente está começando lá um jantar romântico às sextas-feiras, que eu tinha uma cobrança de certas pessoas, pessoal de bom gosto, casais, que perguntavam onde eu estava tocando. A gente, nesse 25 anos de carreira, a gente tem nossos fãs, né? A gente tem pessoal que aprecia a nossa música, nosso trabalho. E perguntavam muito onde encontrar, né? Onde a gente estava tocando e como eu não tinha. Mas agora resolvi fazer essa parceria, vou fazer um evento meu, né? A gente fez essa parceria com o Genil. Estou lançando em Fortaleza esse jantar romântico, Como é Grande o Meu Amor por Você. Eu tenho tanto. Roberto Carlos. É o tema do... Exatamente. É a primeira música que eu toco quando eu entro na hora de fazer o show, né? É isso mesmo. Vamos de música, Magno.
programa Entendez vai para um rápido intervalo, mas vamos de novo com Carlos Magno. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. O Entendez está de volta, hoje falando sobre o papel dos juizados especiais, com a coordenadora dos juizados especiais cíveis e criminais do Fórum de Fortaleza, Clóvis Bevilacqua, juíza Josiana Cavalcante Serpa, com o advogado Marcos Viana, atua há 22 anos na advocacia contenciosa e é especialista em direito empresarial, e com Helder Assunção,
supervisor do Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua. Também está com a gente no quadro musical o Sax Show, Carlos Magno. Quais as vantagens do juizado especial? As vantagens são inúmeras. Podemos enumerar da seguinte forma. A possibilidade, como já foi dito no quadro anterior, de o jurisdicionado poder se locomover até uma unidade competente e ajuizar sua própria reclamação com termo reduzido, sem a necessidade de um profissional habilitado, que é o advogado. Isso é feito, em cada juizado tem pessoas qualificadas para receber o jurisdicionado e reduzir a reclamação dele em termo e ajuizar naquele respectivo juizado. Nós trabalhamos também com o processo digital. Estávamos até o ano passado com o Projude e esse ano com o PJE, que é o processo judicial eletrônico, que é encabeçado pelo CNJ. E então você já tem uma possibilidade de ter um processo mais rápido, porque várias coisas que acontecem num processo físico não vão acontecer num processo eletrônico, porque você não vai precisar registrar, autuar, capiar, numerar folhas, várias situações, expedientes que eram feitos por via postal, você pode fazer via sistema pelo o processo judicial eletrônico. Então, você tem uma vantagem de uma rapidez também na parte de autuação e de procedimentos e de intimações. Economia de papel, sem falar em toda a parte econômica também, com relação à confecção de expedientes. Nós também temos o trabalho da conciliação, porque como ela foi institucionalizada pela 9.099 e o CPC, inclusive, pegou ganchos, né? A Justiça Comum vem pegando ganchos, pegando as coisas boas, os espelhos bons, se espelhando nas coisas que estão dando certo com relação aos juizados, e a parte da conciliação é uma delas, né? E nós também temos a possibilidade de ter uma audiência de instrução, se for o caso, sendo realizada por um instrutor processual, que é o chamado juiz leigo, que já tem essa figura determinada por lei e que está sendo provavelmente instituída aqui no Estado esse ano. Nós já estamos maturando a parte de aplicação, como é que será feita essa convocação desses juízes leigos, mas já foi criado aqui, instituído aqui no Estado do Ceará ano passado por resolução. Então, nós estamos na fase agora de operacionalização. Tem a possibilidade de se ter uma pacificação social mais rápida e também de se resolver o conflito por um acordo, porque o interessante, Olavo, não é só você ter o magistrado para que o magistrado se imponha, diga que aquele direito quem tem é a parte A ou parte B. Porque nessa situação, quando você faz a jurisdição dessa forma, você está impondo, você está dizendo quem vai ter que cumprir o quê, ou quem tem direito, ou quem perde ou quem ganha. Quando você faz com que a parte entenda que ela é responsável por aqueles atos e que ela pode chegar numa sessão conciliatória e conversar com a outra parte e chegar em uma composição, é muito mais fácil que aquele acordo que eles constroem seja cumprido do que a própria imposição do juiz. Então, é muito mais fácil que as partes consigam cumprir aquilo que elas chegaram no denominador comum do que a própria imposição através de uma sentença meritória. O que a gente vê na prática é que os acordos, eles são muito mais cumpridos, a gente tem uma efetividade muito maior no cumprimento do que com relação à sentença meritória, que muitas vezes a sentença que o juiz dita, ela vai para outra fase, que é a fase de execução da sentença, na justiça comum conhecida como fase de cumprimento de sentença. Então, nos juizados você tem toda essa diferenciação, que é por isso que ele é denominado juizado especial, porque ele tem várias diferenciações da justiça comum. Juíza Josiana, eu queria que a senhora me falasse sobre esse juiz leigo e qual a finalidade dele dentro desse processo. Pronto, ele foi criado pela Constituição Federal, no artigo 98, inciso 1, quando se cria o sistema dos juizados, o constituinte, o legislador constituinte, ele impõe que os juizados ele deve funcionar com juízes togados, que são juízes concursados, ou juízes togados e leigos, certo? A nossa Lei 9.099, que é a que regulamenta o sistema dos juizados especiais civis e criminais nos estados, determinou que deve ter a figura do juiz leigo. O juiz leigo é um advogado? Realmente uma pessoa que entende realmente das leis? Sim, com certeza. É uma pessoa que tem que ser profissional habilitada e tem que ter a OAB. Certo? Ou então ele vai ter que ter um período de 2 anos para que ele possa ter aquela demonstração daquela experiência.
Nessa fase de operacionalização, são ditados os critérios nos editais de convocação. Há estados que fazem provas de concurso, e há estados que podem fazer só entrevistas. Então, a forma de seleção fica a critério de cada tribunal. O juiz leigo, ele também pode ser remunerado ou um trabalho voluntariado. O remunerado, há estados que pagam através de um valor fixo, de uma comissão, ou por trabalho realizado, por quantidade do que ele vem fazendo mensal. Aqui no estado do Ceará, se optou fazer o trabalho voluntariado. E ele vai fazer o que dentro do procedimento? Ele vai ajudar nas audiências realizando o papel de instrução. Ele vai ajudar o juiz na instrução, ou seja, ele vai realizar a parte instrutória. Tudo de acordo com a fiscalização do magistrado. É por isso que ele é denominado de instrutor processual. Na verdade, ele é um instrutor processual. A denominação, a nomenclatura, que ficou a critério da própria Constituição Federal, ficou como juiz leigo. Então, às vezes, confunde muito. A parte pode achar que está tratando com o juiz leigo e que, na verdade, é um juiz togado. Mas, na verdade, ele não tem a qualificação do magistrado. Ele vai poder fazer o quê? A instrução processual, ajudar na audiência de instrução e fazer a minuta, uma pré-minuta de análise de julgamento. É um acessório, né? Exatamente, como se fosse um assessor. Os juizados estão conseguindo resolver mais rápido as ações? Os juizados, eles, por todo o mecanismo instituído pela Lei 9.099, ele traz a solução de forma mais ágil. Sim, já é a comprovação disso. Tecnicamente. Ele também sofre também pelo acúmulo de processo, não é isso, doutor? Eu ia justamente fazer essa colocação, porque em tese, em teoria, esse é o objetivo da lei. Né? Em tese, nós sabemos que a lei foi criada justamente para criar maior celeridade, para fazer com que haja maior efetividade do cumprimento jurisdicional, certo? Mas a realidade é que isso não está dessa forma efetiva. É certo que as conciliações tornam muito mais rápidas as soluções dos processos, mas a realidade também é que, principalmente na capital, os juizados especiais estão sobrecarregados, estão lotados de processo, certo? Porque uma vez passada a fase de conciliação não solucionada, entra-se todo um trâmite processual que, por mais que a lei contemple medidas para torná-los mais rápidos, isso não é possível, mesmo porque o processo ele não anda sozinho, ele depende de recursos humanos, de recursos materiais, de disponibilidade de pessoal, de material. Existe uma série de elementos que compõem todo o judiciário que faria com que esse processo andasse de forma muito mais rápida. E a realidade é que a gente tem, especialmente no interior, certo? Juízes respondendo por 3, 4 comarcas da Justiça Comum e, obviamente, no interior esses juízes acumulam também as funções dos juizados especiais e que não conseguem dar conta desses processos. Nós não temos uma estrutura física, muitas vezes, adequada. Nós estamos vendo aí, muitas vezes, a situação de instituições de ensino acolhendo o judiciário para poder dar um mínimo de condição. São várias as faculdades de direito que têm justamente os seus juizados especiais instalados lá com uma condição melhor. Se nós formos pegar outros juizados espalhados pela cidade, nós vamos verificar que a estrutura física não é boa. E ainda por cima, se nós colocarmos junto o déficit de pessoal, de funcionários concursados, a prática de se utilizar muitas vezes os terceirizados ao invés de ter funcionários concursados, certo? Isso daí torna ainda mais difícil, porque, em tese, o funcionário concursado está preparado, foi avaliado para isso, certo? Enquanto um terceirizado, por exemplo, vai ter que ser preparado, vai ter que ser treinado para isso. Né? E, obviamente, a seleção feita através de um concurso público torna muito mais efetiva a qualidade do funcionário. Não que o terceirizado não tenha uma boa qualidade no seu trabalho. Muitas vezes acaba tendo que carregar, vamos dizer assim, os processos, fazer com que eles façam muito mais até do que os próprios funcionários, porque, afinal, são pouquíssimos os funcionários existentes. Isso daí é uma realidade do Poder Judiciário, seja na Justiça Comum, seja na Justiça do Juizado Especial. Né? É a falta de funcionários, é a necessidade de juízes que torna também o processo mais lento.
Então, a realidade, infelizmente, ainda não chegou no ideal. Doutor Marcos Viana, continuando com o senhor, qual a sua análise do atual quadro do juizado especial de pequenas causas aqui em Fortaleza? Veja, eu acho que existem hoje várias medidas, várias ideias sendo implementadas que têm conseguido surtir algum efeito em tornar mais efetiva a prestação jurisdicional, certo? Mas ainda existe uma distância muito grande, certo? A ser percorrida para chegar a uma situação mínima ideal, certo? São medidas que, principalmente de ordem administrativa, certo? Que farão com que a gente possa imaginar que dentro de alguns anos, ok, venhamos a ter uma justiça a nível de juizado especial efetiva. Nós não precisamos lembrar, ir muito longe, de situações de juizados especiais recentemente que passaram 2 anos, 1 ano e meio sem um juiz, sem um promotor. Juizados especiais muitas vezes não dispõem nem de um defensor público, que ainda que a justiça até 20 salários mínimos, a legislação permita a ausência do advogado, mas muitas vezes as ações ganham um corpo maior. E muitas vezes o autor de uma ação não tem o conhecimento e também não vai ter uma disponibilidade de um defensor público para auxiliá-lo nessas ações. Certo? Então, há hoje ainda uma carência muito grande, principalmente de pessoal e estrutura física. Doutora... Complementando, a juízes, e também a gente está recebendo um apoio da diretoria do fórum, de melhorar a gestão processual. Porque você tendo uma gestão processual, é mais fácil você conhecer a sua realidade e tentar aplicar medidas e expedientes que façam com que aquilo que tomava um tempo maior se trabalhe com a parte de otimização e você ganha uma otimização de tempo. E também a gente pode divulgar também, pegando o gancho do doutor, projetos, programas que os juízes vão criando e a gente vai investindo e os desafios são muitos e desses desafios a gente vai se estimulando e criando programas, projetos, trabalhos que podem ajudar. A gente pode destacar o projeto da Audiência Una, que foi criado aqui no Ceará e eu fui a idealizadora desde 2004, quando atuei como juíza do juizado de Quixadá. E a gente vem contemplando até agora, na 24ª unidade, algumas outras unidades também contemplaram a 22ª, a 4ª unidade e alguns outros juízes também, que é a possibilidade de você fazer tudo no próprio ato, que é a idealização da própria Lei 9.099. Você inicia a ação, faz a reclamação, inicia a ação, faz a reclamação reduzida a termo, a parte já está intimada com a audiência, para a audiência una. Nessa audiência una acontece a sessão conciliatória e em não acontecendo a sessão conciliatória, todos os atos processuais já são colhidos naquele mesmo momento, a contestação, a defesa da parte, né, a réplica, se for o caso de se fazer algum comentário, as preliminares já são decididas na hora, juntada de documentos, prova e a resolução do conflito, que é através da sentença, caso não haja o acordo. Então, há alguns juizados implementando esse programa, esse projeto. E tem dado sucesso, porque se você consegue marcar a audiência num período entre 30, 60 a 90 dias, que é o prazo que a gente precisa, adequado para cumprir os expedientes de intimação e citação, e se você conseguir realizar tudo na audiência 1, o processo vai acabar durante esse período. Então, assim, realmente existe, através de estatísticas, que um processo num juizado pode demorar 5 anos, mas também ele pode demorar 30 ou 60 dias, dependendo do projeto e do programa que você tem a condição de instalar. E, às vezes, também há essa demora, como a gente já viu em pesquisas de até 5 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Por quê? Porque tem todo um programa, tem todo um procedimento a ser seguido. Após a sentença, pode haver um recurso inominado para a turma recursal. Depois da distribuição da turma recursal e efetuado o julgamento pode ainda acontecer uma reclamação junto ao STJ. Pode haver ainda um recurso extraordinário para o STF. E isso demanda tempo. Depois que o processo retorna com o seu trânsito em julgado para aquela primeira unidade onde iniciou o processo, a parte ainda pode não pagar voluntariamente, porque nós temos uma cultura que o devedor não paga. O devedor, depois do trânsito em julgado, ele é condenado com trânsito em julgado e ele não paga voluntariamente. Isso pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, vai ter que se iniciar a execução da sentença.
Se chama execução judicial. E essa execução judicial demora também um tempo, Paga porque de qualquer maneira. se tiver bens passíveis de Bens, penhora, vai ser efetuado o pagamento. Mas se não, infelizmente, a lei diz que nesses casos o procedimento deve ser arquivado e ficar aguardando até que se encontre algum bem e o processo retornará caso ele seja encontrado, disponibilizado algum bem passível de penhora. Então, é para demonstrar a complexidade do que pode acontecer em um processo. Em outras palavras, Olavo, ganha-se, mas não se leva. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Agora eu converso com o Carlos, o Magno. Carlos, como é que está a cultura musical aqui no estado? Tá beleza? Tá boa? Rapaz, regular? Eu sempre falo que na cultura, pelo menos musical na minha área, em várias, vamos dizer assim, partes, vamos dizer, na banda de músicas, orquestras, né? Você tem uma banda agora, Os né? artistas à noite. Lá no jantar, eu trabalho com um trio, né? Piano, baixo acústico e bateria. E toda sexta eu tenho um convidado especial, sempre um cantor diferente ou um instrumentista diferente, tá certo? Nesse trabalho lá. Então, Olavo, ano passado, quando eu me lancei candidato a deputado, dei uma passada em vários interiores, né? Conversando atrás de artistas, de músicos e tal. E que realmente eu vi foi o sucateamento das bandinhas, né? Eu acho que devia existir uma lei, se Deus quiser, se eu conseguir chegar e fazer essa lei, eu queria que obrigasse cada cidade não ter só o hospital, ter uma banda de música. Porque uma bandinha de música no município é um ícone, não é? Então eu notei que toda festa da igreja, né? Quando o prefeito quis lançar alguma coisa, ele às vezes não tem a bandinha, mas arruma por ali um pessoal, mas ele quer a música, tem uma banda na hora, né? Então não devia ser assim, devia ser uma coisa concreta, né? Carlos Magno, vamos de música. Vamos nós.
Josiana, você contrataria essa fera? Já estava pensando nisso. Marcos Viana, doutor Marcos Viana, contrataria? Com certeza. Quantas e quantas vezes eu já tive a oportunidade de acompanhar o Carlos Magno nas apresentações dele, nas casas da noite, e com certeza é mais um atrativo para a noite, né? Belíssimo. Doutor Helder Assunção. Seria uma contratação certa já. Né? Nós fomos abrilhantados aqui, né? Hoje, como o jantar romântico foi aqui, né? O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco do Entre Ideias, discutindo hoje sobre o papel dos juizados especiais de pequenas causas, como são mais conhecidos. E a população tem recorrido ao auxílio do juizado de pequenas causas, doutora? Bastante, né? Tanto que a demanda que nós temos, 45 mil processos em andamento, e tendo uma entrada de quase 3 mil processos mês, é uma demonstração só na capital, em 24 unidades, é uma demonstração de que a procura é muito grande. Além do que, eles, além de estarem encontrando essa resposta, essa possibilidade do acesso à justiça, em algumas unidades dos juizados também estamos desenvolvendo, é interessante frisar, o pré-processual, que é o que vai ser trabalhado aqui também com o núcleo em conjunto, que é a parte antes de ajuizar a ação. Naquele setor, naquela unidade, existe um pré-processual. A unidade, a empresa reclamada, ela já atua ali e faz uma tentativa de conciliação antes mesmo de ajuizar a ação. Se der certo, já tem um juiz lá para homologar e já sai com o problema resolvido, com a questão resolvida, solucionada. O telespectador está amando, adorando este programa, esse tema, né? Mas infelizmente nós só temos uma hora. Sua mensagem para todo o estado do Ceará, doutora? É dizer da satisfação da gente poder estar aqui presente, divulgando o nosso trabalho da coordenação dos juizados da capital, dizer que nós atuamos também em conjunto com o Tribunal de Justiça através da coordenação estadual dos juizados da capital, que nós estamos nos reunindo semanalmente, mensalmente, tentando fazer trabalhos de melhoria do nosso sistema dos juizados especiais. E também divulgar que também houve a instalação recentemente do sistema dos juizados especiais da Fazenda Pública aqui na capital, através de varas que funcionam no Fórum Clóvis Bevilacqua. Doutor Helder Assunção, sua mensagem? Igualmente a doutora Josiana, agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o serviço do Centro Judiciário, informar que nós estamos atendendo no Fórum Clóvis Bevilacqua, estamos à disposição dos advogados, de toda a população que quiser recorrer aos nossos serviços. A gente está lá para atender e bem atender. Também estamos a todo momento buscando a melhoria das nossas atividades e atender de forma humanizada, buscando a celeridade e a efetividade e a satisfação da própria parte. Doutor Marcos Viana? Veja, Olavo, a minha mensagem é de otimismo. Eu acredito que mesmo com todos os desafios a serem cumpridos, eu vislumbro um espaço de tempo relativamente curto que a gente venha a ter essa efetiva prestação jurisdicional. E a minha mensagem vai principalmente para a minha categoria, para os meus colegas. Lembrar que a justiça ela não é feita exclusivamente pelo judiciário ou pelos que compõem o judiciário. Nós, advogados, temos talvez uma grande responsabilidade em também fazer com que esses processos sejam efetivamente cumpridos. Não adianta também a gente pleitear, buscar uma melhora do judiciário se nós mesmos, advogados, temos entre nós profissionais que às vezes se valem de medidas e de práticas que não são convenientes e não são interessantes para essa prestação jurisdicional. Carlos Magno, quem quiser te contratar, ligar para onde? Liga no 9982-2845, que é a TIM, e no Oi 8730-2872.
O Entre Ideias fica por aqui. Obrigado a todos pelas presenças. A coordenadora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Fórum de Fortaleza, Clóvis Bevilacqua. Juíza Josiana Cavalcante Serpa. O advogado Marcos Viana, especialista em Direito Empresarial. Helder Assunção, supervisor do Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua. Obrigado também a Carlos Magno. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Mas não esqueça, goste de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799, participe. Se quiser rever esta e outras entrevistas, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com Carlos Magno. É com você.